Olá, meu nome é Claudiane, eu sou cirurgião dentista e eu vou colaborar hoje trazendo uma aula sobre a importância dos cuidados bucais no paciente sobrevivente à sepse. Nos últimos 5 anos eu trabalho, sou habilitada em odontologia hospitalar e eu trabalho num hospital privado na minha cidade, que conta com mais de 192 leitos de internação, incluindo também leitos de UTI. E eu sou responsável por supervisionar a higiene oral, fazer as avaliações desses pacientes que internam nas unidades e também na UTI, fazer treinamento de higiene oral na equipe técnica, que realiza essa higiene oral, e acompanhar esse paciente que fica, conosco, internado, principalmente nas UTIs por sepse. Então, o que eu vou trazer hoje aqui faz parte do projeto Reabilita Sepse, onde a gente pode favorecer, que esse paciente, depois que vá para casa, seja orientado nos cuidados orais. A importância desses cuidados para prevenir novas reinternações hospitalares, reinfecções. Espero trazer muito da minha experiência para vocês e que seja de muito valor. Eu pensei em planejar essa aula em algumas partes. Então, primeiro eu vou trazer um padrão normal de saúde bucal, apresentar as doenças mais comuns na cavidade oral, a relação direta entre saúde bucal e saúde geral do paciente, a sepse e a odontologia, o perfil bucal do paciente sobrevivente à sepse e a importância desses cuidados bucais. Então, o padrão de saúde normal, os dentes são mais esbranquiçados, mais claros, apresentam-se bem firmes, aderidos ao osso e à gengiva. Normalmente a gengiva é mais rosa, o aspecto rosa e não vermelho, não sangra facilmente. Já as doenças mais comuns em cavidade oral são as doenças gengivais e periodontais, que já apresentam sangramento, as cáries e os abscessos. As doenças gengivais, elas iniciam com a presença dos resíduos alimentares, a placa bacteriana, o tártaro, que é o cálculo gengival, que na inflamação inicial, que é uma gengivite, ela se manifesta por um sangramento espontâneo, ou durante a escovação, ou durante o uso do fio dental, mas se baseia na falta de remoção, dessa placa bacteriana dos resíduos alimentares, ou seja, falta de cuidados após, as refeições, como uma escovação criteriosa, com uma escova macia, adequada e o uso do fio dental. Quando essa gengivite evolui, ela já se transforma numa infecção, que é a periodontite, onde nós podemos ver aqui no slide, na foto, a perda de sustentação, Então, tem uma reabsorção óssea e uma retração gengival, em comparação a esse. Nesse ponto, já tem uma infecção instalada e o dente pode apresentar mobilidade, além de sangramento gengival, mobilidade. E uma outra também doença em cavidade bucal são as cáries, também pela presença de bactérias e de resíduos alimentares. Outra doença é o abscesso dentário, que consiste numa infecção que pode ser a nível de dente ou a nível gengival. A maior parte das vezes, é uma cárie que ela vai evoluindo, atinge o nervo, a polpa dental, e aqui ela ganha espaço, pele apical aqui, e tem um processo de infecção, fístula, que consiste em edema, às vezes esse abscesso pode drenar dentro da boca, como também pode drenar de fora da boca. Esse caso é uma paciente que eu atendi no hospital, e ela teve um abscesso em região inferior, mandíbula, e esse abscesso drenou. E é um processo infeccioso muito grave. Por quê? Porque ele pode gerar dificuldade de deglutição, ele pode gerar dificuldade de respiração, pode evoluir até para necessidade de entubar. Essa paciente, ela foi para o centro cirúrgico fazer essa drenagem, e esse foco de origem bucal, essas infecções dentárias ou periodontais, gengiva e osso que sustenta o dente, elas podem evoluir e chegar a uma sepse. Então,
a importância, né? A sepsia e a odontologia. Então, o dente pode ser um fator, mal cuidado, maus cuidados orais, né? Pode ser um fator de risco que pode evoluir para a sepsia. Vou trazer um pouco agora da relação entre a saúde bucal e a saúde geral do paciente. Então, saúde bucal e coração. Bactérias causadoras de doença periodontal, de cáries, elas podem favorecer a instalação de doenças coronárias, como, por exemplo, a endocardite bacteriana, que é uma infecção no miocárdio do coração, e também o infarto do coração. Então, tudo isso baseado, né, nas bactérias que colonizam a cavidade oral, principalmente da doença periodontal. A doença periodontal também, né, hoje tem comprovado, já em muitos estudos, que pacientes que apresentam a doença gengival periodontal têm maiores chances de aspirar a bactéria da boca. Então, são as pneumonias aspirativas por essa falta de atenção, né, à cavidade oral. Então, vamos pensar que a saúde começa pela boca. Como que é o perfil desse paciente sobrevivente da sepse? Muitas vezes, esse paciente ele fica um tempo longo sob internação, depois ele sai da UTI, vai para uma unidade de internação, até que ele se recupere, tenha condições de ir para casa, e ele ainda pode ir para casa requerendo cuidados intensivos, como, por exemplo, a presença de um cuidador constantemente, diariamente do seu lado, ou de um técnico de enfermagem. Algumas vezes, uma internação domiciliar mais complexa, que necessita de um home care, de mais profissionais qualificados para acompanhar esse paciente. E também esse paciente pode fazer uso em casa de dispositivos invasivos, como sondas, gastrostomias, traqueostomia. Então, esse é o perfil, né, algumas vezes, do paciente sobrevivente da sepse. E como que é o perfil bucal também desse paciente? Como pode ser, né, de alguns? Esse paciente, muitas vezes, ele é secretivo. Por quê? Porque ele, principalmente se ele estiver um pouco rebaixado, se ele não compactuar, se ele tiver algum nível de consciência que seja comprometido, paciente neurológico, paciente com doenças degenerativas, como Alzheimer, Parkinson, esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla, alguma coisa que o impeça, na parte neurológica, de se compactuar de forma clara. Então, esse paciente, muitas vezes, ele fica secretivo pela respiração bucal. E essa secreção aqui é que favorece o acúmulo, né, desse biofilme, que pode ser aspirado para o pulmão, né, e caracterizando as pneumonias aspirativas. Ele pode ser portador de próteses removíveis, que podem ser tanto próteses totais, que consistem nas dentaduras, como em próteses parciais, né? Então, quer dizer, o paciente tem alguns elementos dentais na cavidade oral e ele reabilita essa mordida com a prótese parcial. Isso aqui são as próteses, então elas devem ser também higienizadas, tanto quanto os dentes, né? Para depois serem reinstaladas. Então, se tem uma prótese total, após as refeições, após se alimentar, é necessário remover essa prótese, fazer essa higienização, assim como também na boca que não tem dente. A gente também precisa fazer. Mais adiante eu vou trazer de forma bem criteriosa como será realizada essa higiene bucal. Uma prótese também, né, 2 próteses parciais. Então, remove as próteses, faz a higiene bucal desse paciente, e depois também faz a higiene da prótese. Aqui são alguns exemplos, né, de higiene. Bom, qual o protocolo ideal, qual o melhor protocolo, né, para o paciente sobrevivente da sepse? Bom, é aquele que seja capaz de restaurar, de voltar a equilibrar e manter essa saúde bucal desse paciente, com a finalidade de limpar dentes, língua, gengivas, bochecha, toda a mucosa e qualquer outro dispositivo que ele tenha em cavidade oral, como, por exemplo, as próteses removíveis. Se ele tem uma prótese fixa, também tem que ser muito criteriosamente limpa, né, higienizada essa prótese. Tudo aquilo que serve para um reservatório de colonização de bactéria deve ser bem cuidado, né, bem higienizado. Então, esse é o protocolo ideal para o paciente sobrevivente da sepse. Materiais utilizados. Eu fiz uma lista aqui para ficar mais fácil, né? Então, água mineral ou água filtrada, o óleo de coco que nós vamos usar para fazer a lubrificação da cavidade oral, por fora e por dentro, uma solução antisséptica,
e de cloroxidina 0,12%, pode ser aquosa ou pode ser também em gel, tudo isso a gente vai encontrar nas farmácias. Gases e bonecas, escova dentária, fio dental, sugador odontológico descartável, que vende em lógicas de material de cirúrgica, material de consumo para atendimento desses pacientes em casa, né? Espátula de madeira, que nós vamos confeccionar as bonecas, e o aspirador portátil, quando necessário. Esse aspirador portátil, ele é usado em casa para aquele paciente ou assistido por um home care, ou assistido por um técnico de enfermagem, que ele seja secretivo, que ele necessite dessa aspiração da cavidade bucal diariamente, mais de uma vez ao dia. E a espátula de madeira para confeccionar as bonecas, para que a gente possa fazer essa higiene oral daquele paciente que ainda resiste a fazer essa higiene, ou que pode morder, né? Então, para não lesar, não injuriar a mão, o dedo, né, de quem faz essa higiene oral, a gente pode fazer uso dessas bonecas. Então, aqui são algumas fotos, né, de exemplos da escova macia, uma escova que deve ser trocada no máximo 2 em 2 meses. Fio dental, né, esse aqui é mais fácil de passar no paciente, porque você não tem a necessidade de colocar a mão, né, lá dentro, você pode colocar esse dispositivo. Escova interdental ou o próprio fio dental. Tudo isso hoje a gente encontra, né, nas farmácias. A gaze e a espátula, que a gente confecciona a boneca. Então, esse aqui a gente pode deixar confeccionado, deixar do lado do leito, da cama do paciente, e usar desse dispositivo para não correr risco de levar alguma mordida durante a higiene oral. O sugador, então eu expliquei, né? Em alguns casos ele é necessário, pacientes mais secretivos, pacientes que necessitem dessa aspiração constante. Então, aqui a gente aí precisa ter o sugador descartável, que é o mesmo usado no consultório convencional, que acopla nessa mangueira aqui do aspirador e faz essa aspiração. Então, vamos agora para as técnicas. Antes da higiene bucal, o que precisa realizar? Reunir todo o material necessário para essa higiene. Posicionar a cabeceira do paciente. Então, se ele está na cama, se ele está numa cama de hospital, a gente vai elevar essa cabeceira. Se ele está numa cama convencional, a gente coloca 1, 2 travesseiros, a fim de que essa cabeceira fique elevada, evitando uma broncoaspiração desse paciente, né, e, consequentemente, uma pneumonia aspirativa. Hidratar as mucosas com o óleo de coco antes de manipular. Esse paciente, suponhamos, ele ficou a noite toda dormindo, ele dormiu com a boca aberta, ele tem essa cavidade oral, esses lábios ressecados. Então, antes de fazer a higiene oral, eu preciso hidratar esse lábio. Então, vou pegar uma gaze umedecida em água, colocar um pouco de óleo de coco e vou hidratar esse lábio, para quando eu for manipular essa boca para fazer a higiene, não haver nenhuma injúria no lábio, não ter nenhuma lesão, nenhum sangramento. Detectar a presença de prótese e removê-la. Se ele usa prótese removível, dentadura ou a PPE, né? Nós vamos remover, higienizar, limpar, para depois devolver. E já aspirar essa cavidade oral. Então, antes de começar a higiene oral, já vou tirar aquela saliva que está ali acumulada em fundo da garganta, dentro da boca, né, debaixo da língua. A gente vai aspirar essa saliva antes de começar a higiene oral. Por onde eu começo? Sempre do fundo para frente, da parte posterior para a parte anterior. Então, seja com escova. Se o paciente tem dentes, a gente vai usar o fio dental, a escova. Não precisa passar, não precisa e não deve passar o creme dental em língua, não deve. Então, depois que escovou os dentes, a gente vai lavar, enxaguar essa escova e fazer uma varredura assim na língua, bem suave, para não injuriar, para não machucar, e sem a pasta. Se o paciente não possui dentes, nós vamos usar a gaze e a boneca, né? Com a água, primeiro com a água. A gente já umidificou anteriormente com óleo de coco os lábios. E não esquecer de também remover essas próteses e higienizar adequadamente com água e sabão. Depois que essa cavidade oral estiver limpa, nós vamos fazer uma descontaminação química com o uso do antisséptico, que pode ser tanto aquoso, uma solução aquosa, quanto em gel. Então, vai ser aquele que você tenha mais destreza para fazer, né, no seu familiar em casa, com a gaze e a boneca. Então, nós vamos umedecer de novo a gaze e a boneca com água e vamos colocar esse enxaguante bucal, tirar o excesso
e fazer essa finalização da higiene oral, descontaminando, fazendo uma redução de bactérias nesse momento. E, por último, a gente vai fazer hidratação oral. Nós fizemos hidratação anteriormente, extra-oral, para poder manipular esse lábio, para fazer a higiene oral. E agora a gente finaliza essa hidratação por dentro. Então, nós vamos pegar uma gaze novamente umidificada, tira o excesso de água, aplica um pouco do óleo de coco e passa por dentro. Lábio, língua, bochecha, o palato, a boca toda. Nós vamos fazer essa hidratação. Quantas vezes ao dia? A descontaminação química, que é a clorexidina, que é o antisséptico bucal, de 12 em 12 horas. Não precisa fazer mais vezes, né? Em menos de 12 horas, porque o efeito dele é 12 horas. A higiene oral pode ser com a água no intervalo, só com a água, sem o antisséptico bucal. Então, eu posso fazer de manhã a escovação, a descontaminação com antisséptico e a hidratação com óleo de coco. Depois do almoço, a mesma coisa, e à noite também. Mas só a clorexidina vai ser 2 vezes, 12 em 12 horas, não precisa fazer mais. E todas as vezes pode fazer hidratação com o óleo de coco. Sempre que vocês observarem algo fora do padrão normal, uma gengiva sangrando, a presença de um dente cariado, a presença de um sinal de fístula, de um edema em gengiva, de um dente com mobilidade, sangramento, lesão, qualquer coisa que fuja da normalidade do dia a dia, é necessário solicitar a visita de um dentista, a avaliação de um dentista. Hoje, essa habilitação da qual eu tenho, né, em odontologia hospitalar, favorece que o dentista também faça essa atuação domiciliar através de consultório portátil. Então, o dentista pode ir na casa do paciente, seja ele internado numa unidade, numa casa de repouso, seja ele em home care em casa, ou até mesmo no hospital. Se ele necessitar de um atendimento odontológico, tem como ser realizado pelo atendimento do consultório portátil. Então, tudo isso requer, além de ter uma avaliação 2 vezes por ano, no mínimo, sempre ter um acompanhamento do dentista. Qual a importância dos cuidados bucais nesse paciente, nesse perfil de paciente? Prevenir reinfecções de origem bucal, sejam elas, né, foco dentário, quer dizer, algum dente que tem uma cárie, tem uma fratura e pode evoluir para uma sepse, ou seja, pela aspiração do biofilme, né, das bactérias da boca, também favorecendo uma pneumonia aspirativa, que evolui para a sepse. Então, isso é a importância. Prevenir a doença gengival, periodontal e, consequentemente, a perda dentária, e manter a saúde bucal desse paciente, que vai contribuir para a recuperação geral desse quadro. Espero ter colaborado com vocês, né? O que eu trouxe aqui é o que eu realizo no meu dia a dia, tanto nos pacientes nas unidades de internação, na UTI, quanto também nos pacientes que eu acompanho sobre internação de home care ou em casa de repouso, através de consultório portátil em casa. Então, essa é a minha experiência, a minha prática. Espero ter contribuído e que vocês possam aprender e colocar em prática muitas dessas orientações. Muito obrigada a todos.